Meus queridos acadêmicos de teologia, olha só que coisa, o que a gente tem feito, coisa boa, né? Estudar as línguas bíblicas, olhar para a Bíblia ali nos seus originais, entender um pouco como ela foi tecida, como ela foi pensada, como ela foi inspirada por Deus e como, claro, essa inspiração foi acolhida pelos homens, como foi recebida pela humanidade. Que bonito isso, né? Nós fizemos até agora um caminho bastante bonito. Na nossa primeira aula, nós vimos um pouco de como o alfabeto foi criado, ou seja, como o homem conseguiu expressar o seu mundo interior por meio da linguagem. E nós vimos qual foi o mundo que gerou o alfabeto hebraico e, claro, do mesmo alfabeto fenício, como o grego foi sendo construído. Na nossa aula anterior, nós vimos também a beleza do hebraico e a beleza do aramaico e como são línguas vencedoras, batalhadoras, né, que fizeram muito para se manter. Passaram por períodos históricos muito complicados junto com os judeus, viveram perseguições das mais grandes. A cultura judaica consegue se manter com muito esforço, com muito amor dos judeus por quem eles são. E graças a Deus isso se mantém porque a gente tem acesso à Sagrada Escritura. Nós vimos também que o processo de tradução não é assim tão fácil, né? O hebraico e o aramaico eles têm as suas peculiaridades, são línguas muito antigas. Tiveram um desenvolvimento também ao longo do tempo, né? Nós vimos que o hebraico ele tem uma marca muito grande antes do exílio da Babilônia. E nós vimos também que depois do exílio da Babilônia, tudo muda, tudo é diferente. Bom, nós precisamos aprofundar um pouco isso, né? E a gente precisa descobrir como o hebraico ele chegou até nós, afinal. Quais são os textos que a gente tem, que Bíblia que a gente tem nas mãos, a Bíblia que a gente usa, ela vem da onde? Será que tem algum original da Bíblia hoje ainda, algum papiro, algum manuscrito, algum pergaminho original ou não? Você sabe a resposta dessas perguntas? Bom, vamos trabalhar com isso então nessa nossa aula. Na época de Jesus, o hebraico era a língua sagrada que o judeu usava na sinagoga, lá no comércio ele usava o grego e em casa ele usava... ele usava o aramaico. Então a vida do judeu era uma vida poliglota, necessariamente. Isso vai estar expresso também dentro das cópias do texto bíblico. O nosso texto bíblico hebraico ele foi muitas e muitas vezes copiado e também traduzido para outras línguas. É também a intenção da nossa aula de hoje apresentar um pouco dessas cópias e da evolução do texto hebraico que chega até nós na nossa Bíblia. E eu trouxe aqui, vou apresentar para vocês a Bíblia hebraica que nós, exegetas, usamos dentro dos nossos estudos. Tá bem? Bom, vamos começar conhecendo quais os objetivos da nossa aula. Acompanhe, a nossa aula é sobre a unidade 3, a Bíblia hebraica, e temos os seguintes objetivos de aprendizagem. Em primeiro lugar, com essa aula nós objetivamos aprender sobre a formação da Bíblia hebraica com a cristalização, ou seja, com a organização do cânon bíblico. Nós vamos também conhecer as versões da Bíblia hebraica, as que estão disponíveis, as que são acessíveis. E nós vamos analisar a Bíblia hebraica Stuttgartense, que é muito conhecida pelas 3 letrinhas BHS, e a importância que essa Bíblia tem tanto para a tradução quanto para o estudo da exegese bíblica. Vamos conhecer hoje o que a gente usa para estudar, para escrever artigo, para fazer mestrado, para fazer doutorado. Vamos entrar de cabeça nesse mundo bíblico, ok? Você vem comigo? Vamos lá. Aliás, tem mais um objetivo aqui, perdão. Aprender a utilizar as diversas ferramentas disponíveis para o melhor estudo da Bíblia hebraica. Isso inclui o uso de gramáticas, léxicos, dicionários e a própria Bíblia hebraica Stuttgartense. Claro que a gente precisa oferecer isso para você também. Então, se você quer continuar os seus estudos de hebraico, o que você faz? Para onde você vai? Para que mundo você corre? Bom, simples, tranquilo, a gente vai conversar aqui também sobre boas gramáticas, vamos falar um pouco o que é um léxico, o que é um dicionário, para que você tenha em mãos algumas ferramentas e bons softwares que certamente irão te ajudar nesse caminho bonito de estudo bíblico, ok? Vamos começar com o nosso conteúdo? A gente precisa falar do histórico da Bíblia hebraica. Para isso eu preciso ter uma conversa com você em primeiro lugar sobre o que eu coloquei aqui como nosso primeiro ponto, sobre a tradição oral e sobre o processo de escrita da Bíblia hebraica. Em primeiro lugar, gente, é importante que nós saibamos que a Bíblia ela não nasce na sua forma escrita. Essa Bíblia que nós temos em mãos, ela não nasce já ali como livrinhos bem divididos. Do contrário, minha gente,
As primeiras histórias, elas eram contadas em Israel. Existem alguns estudiosos que dizem que até eram contadas por contadores profissionais de história. Olha só que interessante isso. Existiam pessoas capacitadas só para reunir o povo debaixo das grandes árvores ali. Israel não tem árvores muito grandes, né? Mas se reuniam embaixo da figueira. E por ali começavam a contar as histórias dos pais, a história de como Deus se revelava, as lutas que o povo fez. Então, o primeiro grande processo, claro, para a formação da Bíblia, é o que nós chamamos de tradição oral. Entretanto, o que nós sabemos sobre a tradição oral? Pouca coisa, infelizmente. É natural que quando a tradição oral começa a ser registrada por escrito, nós percamos muitas informações sobre as estruturas mais rudimentares dessas histórias e como elas circulavam no meio do povo antes de receberem a sua forma escrita. Com o tempo, essas tradições orais elas começam a formar pequenos núcleos literários, pequenas tradições literárias. Nós chamamos isso de ciclos narrativos, a partir de uma hipótese de formação da Bíblia chamada hipótese dos fragmentos. Então as histórias elas começam a ser contadas, mas começam a ser registradas de maneiras separadas às vezes. E pequenos ciclos de escrita começam a aparecer em diferentes lugares, naturalmente. Esses ciclos de escrita demoram tempo, gente, mais tempo para começarem a serem organizados. São organizados em primeiro lugar formando grandes grupos de escrita, os quais nós chamamos de documentos ou fontes. Daí outra teoria vai nos ajudar a entender um pouco da formação da Bíblia, que é o que a gente chama da teoria das fontes. Então o processo de escrita era longo, era caro, porque não era fácil ter material de escrita, né? Para nós hoje é tranquilo. A gente tem um caderno, a gente tem as folhinhas de papel que a gente compra, tranquilo. Naquela época a escrita era uma atividade extremamente cara. Nós estamos falando de um povo que ainda não tem grandes tecnologias, então para sobreviver precisam do campo, precisam da agricultura e trabalham muito. Por isso tem pouco tempo para dedicar-se à arte da escrita, à arte literária. Então o surgimento tanto de ciclos narrativos quanto desses documentos um pouco maiores, que a gente chama de fontes, é um processo longo, demorado, que envolve décadas, centenas e até milhares de anos. Certo? Pequenos fragmentos formam esses documentos. Agora, quando esses documentos são organizados na forma da Bíblia? Quando eles ganham tons de livros e começam a ser ali enxertados? Bom, nós necessitamos necessariamente, em primeiro lugar, de materiais de escrita. Então, em primeiro lugar, aparecem os papiros e os pergaminhos. Preciso comentar alguns elementos com vocês. A primeira forma de escrita que é bem corrente em Israel são os papiros. Nós já comentamos em algum momento e vamos comentar em outras aulas como eles são formados. Lasquinhas de uma pequena planta chamada papirus. Então essa planta era cortada, era prensada, deixavam secar ali as lasquinhas e formavam um tipo de um papel e escreviam com tintas, no geral, orgânicas, né, que vinham de plantas, vinham, por exemplo, de bolsas de tinta que alguns peixes tinham, né, alguns animais marinhos tinham, e aí usavam para escrever. É claro que com tudo sendo orgânico, o processo de degradação era muito rápido e o clima também em Israel e no Egito não favorecia muito. E foi por isso que começaram a desenvolver uma outra técnica de escrita na cidade de Pérgamo. Bom, ela foi melhorada na cidade de Pérgamo, que é justamente o que a gente conhece por pergaminho. O pergaminho consiste no couro de animal, no geral eram ovelhas, que ele era bem esticado, eles colocavam uma moldura de um quadro, colocavam no centro dessa moldura o pergaminho, o couro do animal, e colocavam várias amarras para deixar ele bem esticado ali, preso na moldura. Bem esticado, mas bem esticado. Depois colocavam no sol para secar e ele ficar bem durinho e faziam um processo para clareamento. E depois cortavam esses pedaços de couro de animal em formato quadrado. A princípio, tudo isso era organizado em forma de rolos. Eram 2 rolos. Então, para que alguém lesse, por exemplo, o final do livro, ele tinha que desenrolar uma parte e ir enrolando a outra. E por aí vai. Claro que é um trabalho extremamente demorado, né? Nem sempre era fácil. Você queria ler o finalzinho do livro, primeiro fazia o trabalho da musculação ali, desenrolando o rolo. Com o tempo, especialmente no mundo cristão, foram formados o que nós chamamos de códices. Essa é uma palavra importante que a gente vai repetir aqui algumas vezes. Códices ou códigos, ou códex no latim,
que são tanto papiros quanto pergaminhos, que são recortados em formato bem quadradinho e são costurados em forma de livro, formando de fato um livro, uma brochura. Então isso vem da antiguidade, mas não é aceito no mundo judaico, tá? Isso é só aceito no mundo cristão. Para o mundo judaico, o livro sagrado tinha que estar em formato de rolo, ok? Portanto, com o desenvolvimento da escrita, com o desenvolvimento também dos materiais de escrita, nós temos um ponto-chave para a Bíblia hebraica. Você pode ver em tela. O ponto-chave é o exílio na Babilônia. Isso você não pode esquecer. Lá no exílio da Babilônia, gente, essas tradições literárias gigantes que circulavam no meio do povo começam a ser organizadas em forma de livro. Existe uma teoria, ainda é teoria e tem alguns bons adversários no mundo científico, que é uma teoria que diz que o Império Persa, quando ele domina Israel e permite que eles voltem para Jerusalém em 538, ele pede para que os povos dominados, já que eles têm um pouco mais de liberdade e autonomia para se organizar na sua casa original, ele pede um documento oficial, uma lei oficial. E claro, aí o povo judeu, que já tinha dentro do seu coração a Torá, que já lia a Torá e já usava ela como carro-chefe para guiar a vida, inspirada por Deus, ditada por Moisés, eles organizam o texto oficial da Torá, talvez por Esdras e Neemias, e depois acrescentam os livros proféticos, que para eles são os profetas anteriores e posteriores, que envolvem os livros históricos e os proféticos da nossa Bíblia, e lá no finalzinho eles colocam alguns escritos, que nós chamamos aqui para nós dos livros sapienciais, da literatura sapiencial. Então a Bíblia hebraica ela é formada por 3 conjuntos de escritos. O primeiro deles, a Torá. O segundo deles, os Neviim, que vem de Nabi, que significa profeta. Neviim é um final plural, termina em I-M, então são os profetas. E depois os Ketuvim, que também é final plural, que significam os escritos. Juntando a primeira palavra de cada um, deixa eu anotar isso daqui para vocês, para ficar mais fácil de nós estudarmos. Minha canetinha. Então, se tem a Torá, os Neviim. Peraí. Volta a caneta, voltou a caneta. Os Neviim e os Ketuvim. Pegando a primeira letra de cada uma delas, nós chegamos no que se chama de Tanakh. TNK. Estão vendo? A TNK é a Bíblia judaica, a Bíblia hebraica, é o que a gente chama de Tanakh. Vocês vão ouvir falar bastante da Tanakh, que é a Bíblia judaica. Ok, então no exílio da Babilônia que se organizam a Torá, os Neviim, os Ketuvim e a gente tem a Tanakh. Olha só outra coisa importante que acontece que você vê em tela. Existe uma carta bastante antiga de um tal Pseudo-Aristeia que fala que a Bíblia foi traduzida para o grego, ou seja, a versão da Septuaginta. Olha só que interessante. Perto do século III, quando Alexandre o Grande domina o mundo conhecido na época, lá no Egito, em Alexandria, se forma uma grande escola de pensamento. E ali os gregos vão para lá, se estabelecem por ali, e um general chamado Ptolomeu I Soter começa a dominar a região do Egito. Esse general, ele, como se diz, ele investe bastante na formação de um arcabouço cultural ali em Alexandria. Faz uma grande biblioteca que infelizmente se incendiou e não chegou até nós. E ele diz que lá ele quer uma cópia dessa Torá judaica. Ou seja, a Torá judaica, a Bíblia hebraica, ela já estava organizada nesse período. Estamos no século III a.C. E é justamente no século III a.C. que se começam a fazer então uma tradução da Bíblia do hebraico para o grego e que é colocado na Biblioteca de Alexandria. A carta, que tem um caráter certamente legendário, vai dizer que 70 sábios ficaram 70 dias em uma cela, trancados, traduzindo a Bíblia, e no final dos 70 dias eles tinham uma tradução idêntica, os 72 sábios, idêntica. O que é muito difícil, a gente já viu a dificuldade que é traduzir um texto bíblico. Nas aulas ao vivo vamos trabalhar bastante com isso.
Por isso, essa tradução é chamada de Septuaginta, pelos 70 sábios, ou 70. Alguns ainda chamam de tradução alexandrina, mas não é o nome comum. No geral, a gente chama de 70, ok? Então, aqui a Bíblia hebraica, ela ganha uma versão grega. Nós temos testemunhos que já existia na época de Jesus uma Bíblia hebraica bem definida, ainda que tivessem algumas discussões sobre alguns livros que não sabiam se iam colocar ou não no cânon. Então, por exemplo, Flávio Josefo, no seu texto que ele escreve contra Apião, lá no ano 95, no finalzinho do primeiro século, ele mostra a incerteza quanto à existência de um cânon, ou seja, de uma lista oficial de livros bíblicos. Mas ele fala que eram bem aceitos de 22 a 24 livros no mundo judaico. E existe também ali sendo formada uma escola talmúdica que vai produzindo a Mishnah e comentários rabínicos em uma cidade chamada Jamnia, conduzida em primeiro lugar pelo Rabi Yohanan ben Zakkai. Opa, esse Ben aqui foi corrigido pelo Word, é um Ben com N, Ben Zakkai, e depois por Gamaliel II. Funciona mais ou menos assim então, gente. Nós tivemos um marco na vida dos cristãos e dos judeus na Palestina, que foi a dominação romana. Depois de Jesus, no ano 70, houve uma grande rebelião dos judeus contra a dominação romana, não querendo pagar os impostos de Roma. E foi nesse momento que Roma chegou, arrasou a cidade, destruiu o templo de Jerusalém, e aí os fariseus saíram da cidade dizendo que eles não queriam se meter na luta, e os cristãos também acabaram não se metendo na luta. Os outros grupos sociais, saduceus, foram mortos pelos zelotes, os zelotes, por vingança, foram mortos pelos romanos, e os sicários, que eram zelotes também, e os essênios foram destruídos também pelos romanos. Então, o que restou do mundo judaico eram fariseus, somente fariseus. E por isso esses fariseus começam, a partir do ano 70, a fazer grandes escolas de formação, que são chamadas das escolas rabínicas. Aí os grandes rabinos, e o mais conhecido é o Rabi Ben Zakkai, que faz uma grande escola em Jamnia, ele conduz então todo o desenvolvimento do hebraico e da Bíblia hebraica. É ali que se discutem alguns livros que não sabiam se iam entrar ou não na lista oficial, e ali a Bíblia ela vai sendo conservada. Na sinagoga, a Bíblia hebraica ganha o seu berço de conservação. Ali, ela é propriedade dos judeus, está no coração dos judeus, está nas estantes das sinagogas e não pode sair. Ok? Vamos conhecer um pouquinho mais dessa Bíblia hebraica. É importante que a gente se pergunte, qual é o manuscrito mais antigo que a gente tem? A primeira pergunta que eu fiz para vocês, começando a nossa aula, é: será que existe algum original da Bíblia? Algum manuscrito original? Já adianto a vocês, não. Nenhum manuscrito original da Bíblia foi encontrado. O que nós temos são cópias das cópias das cópias, cópias muito tardias dos textos bíblicos. Agora, quais são as cópias mais antigas que nós temos? Quais são papiros e pergaminhos, esses códices que eu falei para vocês, mais antigos que nós temos? Tem uma boa notícia, nós temos 5 códigos muito antigos. Veja só, nesse lugarzinho que você vê na foto, em uma caverna que fica próxima do Mar Morto, uma região muito próxima do Mar Morto, foram encontrados em 1947 uma série de manuscritos que faziam parte de um grupo de vida monástica que ficava perto do Mar Morto. Por algum tempo, se pensou que esse grupo monástico era um resquício da seita dos essênios, do grupo social, do grupo político e religioso dos essênios, que viveu na época de Jesus. Entretanto, quando nós comparamos os escritos que foram encontrados aqui e a descrição dos essênios, que é dada pelos primeiros escritores do judaísmo e da época cristã, ali do período cristão, depois do ano 0, especialmente Flávio Josefo, nós vemos que são grupos diferentes. Talvez esse grupo do Mar Morto ele fosse um dissidente dos essênios. Ele tinha saído dos essênios, mas não era mais um grupo essênico. Ok? Aqui foram encontradas em 11 cavernas centenas de fragmentos de textos. Eles foram muito bem conservados porque é uma região muito seca, então não ajuda na proliferação das bactérias que vão corroendo o material, e porque eles foram guardados por esse povo justamente na época da dominação. Olha só que interessante, na época da dominação romana, da destruição do templo, depois do ano 70 e antes do ano 100 provavelmente.
E aqui se guardavam escritos que eram datados desde o ano 100 a.C. Então, desde o ano 100 a.C., esse grupo já estava instalado perto do Mar Morto, e ali viviam como se fosse uma comunidade monástica, vestidos de branco, fazendo banhos rituais, abluções rituais, e esperando o Messias também. Tinha um modelo de messianismo por ali, e ali tinham seus escritos. E sabe o que é mais interessante? Além de escritos próprios da comunidade, que falavam do Messias, que falavam das regras de vida, que falavam dos banhos que tinham que ser feitos, da roupa, da alimentação, também guardavam textos bíblicos. E isso é muito bacana, porque quando foram encontrados esses manuscritos, em 1947, até eles serem encontrados, nós tínhamos textos bíblicos que eram de 600 anos depois. Manuscritos, papiros e pergaminhos que eram de 600 anos depois. E nós, ao encontrarmos esses manuscritos do Mar Morto, ficava a dúvida: será que eles têm textos diferentes dos que nós temos? Será que eles vão apresentar uma revolução nos livros bíblicos e mostrar que as cópias que nós tínhamos eram cópias erradas? Vamos ter que responder isso, né? Só antes de nós respondermos, algumas curiosidades históricas sobre os manuscritos do Mar Morto. Eles foram mortos por acaso. Em 1947, um pastorzinho que estava por ali, cuidando das ovelhas, procurando ovelha, entra numa caverna e, de repente, encontra uns jarros que estavam bem fechados, e dentro desses jarros tinham justamente papiros e pergaminhos. E era dentro desse... Bom, tinha um grande problema. Quando os jarros eram abertos, às vezes o material que estava muito frágil acabava se desmanchando. O pastorzinho não sabia que o material era muito antigo e leva para a universidade. Também o primeiro especialista que veio fala: não, isso daqui não vale nada, e acaba vendendo a primeira parte do mercado. Depois descobrem que eram textos valiosíssimos, extremamente antigos, e começam a ir atrás desses papiros que tinham sido vendidos e começam a explorar as outras cavernas. Ao todo foram 11 cavernas que foram exploradas e acharam centenas e centenas de textos em milhares de fragmentos que foram analisados e foram publicados. Você pode encontrar eles facilmente na internet, tá bem? Será que eles trouxeram coisas novas com relação à Bíblia? Vamos conversar sobre isso. Um dos manuscritos mais famosos que nós temos, encontrados no Mar Morto, é esse que eu apresento a vocês aqui, claro, a partir do seu livro-texto, que é uma cópia de Isaías. Veja só uns elementos aqui importantes para que você entenda como funcionam as citações desses manuscritos. Esse 1, aqui inicial, indica que ele foi encontrado na primeira caverna. Esse Q indica que ele é o texto de Qumran. E Isa indica que ele é o texto de Isaías. E olha só que genial! Esse texto de Isaías que foi encontrado, ele tinha os 66 capítulos do livro, datados do ano 100, entre o ano 100 e 150 a.C., que pertencia à família do texto massorético, que é aquele texto que foi organizado pelos massoretas e vocalizado pelos massoretas. Ou seja, os textos que os massoretas, 600 anos depois, usaram para colocar as vogais, tinham um parentesco com esse texto de Isaías. Às vezes, esse texto ele tinha algumas variantes da Septuaginta, mas quase todas as palavras que são diferentes do texto massorético são resultados de erros dos copistas. Isso era muito comum, gente. Importante que nós falemos disso. Como os textos se deterioravam muito rápido, tanto papiros quanto pergaminhos, era comum que na cópia dos textos se fizessem erros. Erros de divisão. Então eu olhava, às vezes se pulavam linhas, olhavam uma palavra que era uma letrinha que era muito parecida com outra e acabavam copiando a letra errada. Ou às vezes alguns erros de audição, porque era comum que alguém ditasse o texto e outra pessoa fosse escrevendo. Então esse texto de Isaías, pasmem, ele era extremamente parecido com o texto que nós tínhamos já em mãos. O que nos garante que o texto que foi conservado lá pelos massoretas, depois do ano 600 e fixado próximo do ano 1000 depois de Cristo, era um texto que respeitava, claro, com algumas modificações, mas respeitava com muita fidedignidade os textos antigos da Bíblia que nós tínhamos. Justamente por isso, os manuscritos de Qumran
Eles foram essenciais para nós, não para dizer que os textos que nós tínhamos estavam errados, do contrário, justamente para dizer que os textos que nós tínhamos estavam muito bem conservados pela tradição judaica. Lá nas sinagogas, esse desejo do judeu de não colocar nenhuma vírgula a mais na Bíblia fez com que os livros fossem muito bem conservados e chegassem a nós com poucas alterações. Agora, também é importante dizer um elemento essencial nesse caminho. É comum, queridos alunos, que nós encontremos pequenas variantes nos diferentes manuscritos e pergaminhos que nós temos em mãos. Isso é muito comum. Por isso, sempre que nós vamos fazer um estudo bíblico, a primeira parte do estudo é o que nós chamamos de crítica textual. Vou até escrever aqui para você porque esse é um elemento um pouquinho novo. No que consiste a crítica textual? Consiste em comparar os diferentes manuscritos e pergaminhos que contam uma passagem. Dou um exemplo. Pegamos ali Gênesis 1, a primeira narrativa da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4. Primeira parte do 4. Esse texto ele é contado em diferentes papiros, em diferentes pergaminhos. E alguns desses papiros e pergaminhos têm leves diferenças entre si. Então o exegeta tem, em primeiro lugar, que comparar esses papiros e pergaminhos e dizer, a partir de critérios científicos, qual deles guarda o texto original. Não é só dizer qual é o mais velho, porque pode ser que um texto seja muito antigo, mas ele seja já adulterado por algum erro de cópia. Então, o exegeta tem que dizer quais são as alterações que foram feitas, por que elas foram feitas, e qual é, a partir de critérios científicos, muito provavelmente o texto mais original, certo? Nós comparamos não só os textos que estão na sua língua original. Então, por exemplo, o Antigo Testamento, claro que nós vemos todos os papiros e pergaminhos que estão em hebraico. Mas nós também vemos as cópias que foram feitas para o grego, na Septuaginta, para o latim, nos lecionários e na Vulgata, para o boárico, para o copta, para o armênio e por aí vai. Essas diferentes traduções, elas também são usadas no que nós chamamos de crítica textual. Ok? Vamos seguir, minha gente. Vamos seguir que tem muita coisa ainda para estudar. Vou trazer para vocês um dos papiros mais antigos que nós temos em mãos, que é o papiro chamado Papiro de Nesh. Deem só uma olhada nele. Esse pequeno fragmento de texto, estão vendo? Na verdade ele é só um pedaço de um papiro. Ele está todo cortado aqui, aqui falta toda a parte que tinha mais texto. Então ele é um pequeno fragmento de um texto muito antigo que infelizmente não chegou até nós. Opa! Esse texto aqui do Papiro de Nesh, ele tem um fragmento do Decálogo, a oração do Shema Israel, ou seja, ele tem Êxodo 20, que é o Decálogo, e Deuteronômio 6, que é o Shema, provavelmente refletindo que são textos extremamente antigos. Eles foram datados por um grande estudioso do Antigo Testamento, chamado Frank Moore Cross, no ano 100 a.C., e um outro grande estudioso, muito ligado, um estadunidense, muito ligado à pesquisa arqueológica, chamado William Albright, que diz que esse é um papiro do ano 50 antes de Cristo. Então, ele é um texto muito antigo, que está junto ali com os manuscritos do Mar Morto, né? Mais ou menos na datação. Mas, claro, é um pequeno fragmento de texto que responde muito bem à tradição massorética, ou seja, também nos ajuda a confirmar que o texto que foi conservado pelos massoretas e deu origem à nossa Bíblia hebraica, que deu origem, claro, às traduções que a gente tem para o português, é um texto bem fiel, bem fidedigno ao seu original. Ok? É importante então que nós conheçamos quais são os manuscritos da era cristã, ou seja, quais são os papiros e pergaminhos que dão origem à Bíblia que nós temos em mãos. Existe um deles que é o mais conhecido, que ele é a grande base para todas as nossas Bíblias, para todas as traduções no português, que é conhecido como Códice de Leningrado, ou Codex Leningradensis. Veja só, o Códice Leningrado, ele é conhecido, gente, pela letra B. Os grandes códices que são escritos, os códices bíblicos, eles são cadastrados por letras.
letra A, B, C, algumas letras hebraicas, Aleph, Bet, bom, o Bet não vai ter, mas o Aleph vai ter, e algumas letras gregas, que também vão aparecer. Então ele é o códice B, como nós chamamos. É comum que em estudos bíblicos, se você for ler de repente algum estudo mais especializado, você pode encontrar assim, em B, o texto massorético traz a seguinte lição, ou seja, as seguintes palavras. Então, ao invés de falar o códice de Leningrado, ele vai dizer simplesmente B, tá bom? Isso aparece às vezes até nas próprias Bíblias, em notas de rodapé de Bíblia. O códice de Leningrado ele foi encontrado no Cairo, no Egito, mas depois foi transportado para a Rússia, para Leningrado, e ele fica ali no Museu Nacional. Aliás, um detalhe curioso, muita gente pensa que os papiros, os pergaminhos bíblicos, eles estão em posse das igrejas, e na verdade não. A maioria deles, alguns estão no Vaticano, de fato, mas a maioria deles estão em bibliotecas nacionais, porque eles são de quem comprou. Eles são de quem descobre ou de quem comprou. Hoje, claro, quando se fazem escavações arqueológicas, se eu sou, por exemplo, um francês fazendo uma escavação arqueológica na Palestina, antes eu tenho que fazer um contrato para dizer o que vai ser feito com aquilo que é descoberto. E, claro, quem descobre é dono da coisa. Ou, claro, dependendo do contrato, pode ser que o museu que o financia é dono ou que o país vá dividir com ele ali a posse do documento. Certo? Então ele é o códice leningradense porque ele está conservado hoje na Rússia, em Leningrado. E olha só o que ele tem no seu texto. O códice de Leningrado, ele contém toda a Bíblia hebraica, ou seja, todo o Antigo Testamento. Ele é o código mais antigo que tem todo o texto bíblico. Existem textos, fragmentos mais antigos, mas eles não têm a Bíblia inteira. O que tem o Antigo Testamento inteiro, mais antigo, é o Códice de Leningrado. Quando que ele foi escrito? Vamos ver. Ele tem o texto da tradição de Ben Asher, que é um dos massoretas, que está ligado a Tiberíades, e ele é datado no ano 1010 depois de Cristo. E se diz que ele é uma cópia fiel de um manuscrito do ano 980, que infelizmente tinha sido perdido já desde aquela época. Ou seja, o Código Leningradense, ele guarda a tradição massorética de uma grande família massorética, que é a família de Ben Asher. Então ele traz textos muito antigos que foram conservados por essa família e foram reunidos do começo ao fim na Bíblia hebraica. Então a família do Ben Asher guardava os seus papiros, os seus pergaminhos, e esses manuscritos deram origem à Bíblia que eles apresentaram para nós, que é a que nós chamamos de texto massorético. Tá bem? Deu para entender, né? Trouxe um exemplo aqui para que você veja do texto do Ben Asher. Aqui nós podemos ver os caracteres hebraicos. Olha só, se você já conhece um pouquinho de hebraico, deixa eu pegar a minha canetinha, tá aqui. Você vai ver que aqui tem um tzade, um aleph, um Fav, um Kaf, e você pode perceber alguns elementos interessantes. Aonde estão os espaços aqui? Olha, tem um espacinho aqui, um espacinho aqui, um espacinho bem pequeno aqui. Mas o hebraico, para que não se pudesse colocar nenhuma letra aqui no meio, para que ninguém pudesse adulterar o texto, ele não deixava espaço, quase nenhum espaço, entre as palavras. Veja só que interessante. E mais do que isso, aqui ao lado você pode ver o que nós chamamos das Massorá, as anotações desses judeus tradicionalistas. Essas Massorá, elas traziam indicativos de correção do texto, que não podia ser mudado, ou traziam indicativos de leitura, mostravam como esse texto deve ser lido, na verdade. Então, as Massorá refletem todo o trabalho dessas famílias, gente, são trabalhos centenários. Claro, hoje nós temos toda a Bíblia hebraica no computador. Logo vou apresentar para vocês um programa que mostra isso. Então a gente descobre assim o que fazer, onde está um versículo e tudo mais. Nessa época, gente, ter essa capacidade, a habilidade de copiar a Bíblia, ter a habilidade de fazer a Massorá, de fazer essas anotações de um jeito bem claro, isso era uma propriedade intelectual impressionante para a época e dava um status gigantesco para essas famílias escribais, essas famílias massoréticas. Tá bem? Então, todas essas anotações, elas refletem muito estudo, muita dedicação, anos, centenas de anos de diálogo. Isso reflete muita atividade sinagogal que vai ajudar o leitor a ver qual é o texto correto
dentro da Bíblia hebraica, do manuscrito que eles têm. Ok? Como eles não podiam mexer no texto, já que o texto que eles receberam é o texto inspirado por Deus, eles faziam correções marginais, ou amassurar ao lado ou amassurar embaixo do texto. O Códice de Leningrado é o único texto que a gente tem que fala da Bíblia? A Bíblia inteira, o Antigo Testamento inteiro? Não, existem outros textos. Veja só comigo. Um código muito antigo que nós temos é o que nós chamamos de Códice de Alepo. O texto do Códice de Alepo, ele é datado de 930 e ele tem grande parte da Torá, não tem o Antigo Testamento inteiro. E a autoria dele também é atribuída a essa família, do Ben Asher. Infelizmente, o Códice de Alepo, por algum tempo, ele ficou guardado e ele não foi colocado a público. Então, poucas pessoas tiveram acesso ao Código de Alepo. Entretanto, hoje, a Universidade Hebraica, como nós vamos ver um pouco adiante, ela já está fazendo uma tradução da Bíblia a partir do Códice de Alepo. Ela traz uma representação muito fiel do texto massorético, muito pouco corrigida, e ela foi usada por um grande rabino, um judeu, um sábio impressionante chamado Maimônides, que ele faz a delimitação bem clara da Torá, e para isso ele usa o texto do Códice de Alepo. As nossas Bíblias de hoje, elas seguem muito mais o Códice Leningradense que o Códice de Alepo. Então vamos ver quando forem saindo as traduções da Bíblia hebraica a partir do Códice de Alepo. Trouxe para vocês também uma página do Códice de Alepo. Aqui vocês podem ver as massorás, que estão na margem do texto, algumas massorás acima e outras massorás abaixo. Podem ver um pouquinho de mofo aqui também, porque faz parte desses textos muito antigos. Já nós temos também na Bíblia hebraica outras testemunhas. Uma delas é o que nós chamamos do Pentateuco samaritano. Por isso nós falamos da Bíblia hebraica e não da Bíblia judaica. A Bíblia hebraica, ela também é guardada pelos samaritanos em uma tradução um pouco diferente. A versão samaritana, ela tem em torno de 6.000 variantes do texto massorético, ou seja, ela não é igual à Bíblia hebraica que nós temos aqui, ela tem muitas variantes. A maior parte são diferenças de ortografia. Entretanto, ela é muito pendente do texto da tradução da 70, ou seja, o Pentateuco samaritano, na Samaria, a influência do texto grego foi gigantesca. E também nós temos algumas adaptações de acordo, claro, com a doutrina samaritana. Lá na Samaria não tem por que defender Jerusalém. A Samaria tem outros montes sagrados, então eles acabam alterando um pouco o texto. Hoje em dia, gente, nos estudos bíblicos, nós temos redescoberto o Pentateuco samaritano. Também por algum tempo ele não tinha chegado a nós, ele era guardado pelo grupo dos samaritanos, mas hoje nós temos redescoberto porque é uma tradição muito antiga, mas muito antiga, que foi guardada para nós. Então o Pentateuco samaritano, ele hoje, comparando a nossa Bíblia hebraica com o Pentateuco samaritano, nós podemos definir com um pouquinho mais de precisão quais são os textos mais antigos e pensar um pouco melhor na formação da Bíblia hebraica. É uma grande linha de pesquisa que tem sido desenvolvida hoje. Ok? Vamos seguir com o nosso estudo então. Vamos falar agora das versões antigas impressas. Quando essa nossa Bíblia hebraica, dependente do Códex Leningradense, do texto massorético, como a gente chama, começou a ser impressa? Olha, de um jeito muito interessante, quando a imprensa foi inventada por um homem chamado Gutenberg, o primeiro livro que foi impresso foi justamente a Bíblia. Claro que a Bíblia que era oficial na época era a Bíblia em latim. Então, o primeiro texto impresso no mundo, com tipos móveis, foi a Bíblia em latim. Vamos conhecer outras traduções impressas da Bíblia, versões antigas? Vamos lá. O primeiro impresso foi a Bíblia latina do Gutenberg, e depois tiveram algumas edições impressas, que foram feitas também por Gutenberg ou por outras imprensas que começavam a surgir. Então, em Bolonha, foi feita a primeira edição dos Salmos, em hebraico, em 1477. Também Gutenberg está por 1450, mais ou menos. É uma edição chamada Editio Principis. Depois o Pentateuco foi impresso em Bolonha, em 1482. Os Profetas foram impressos em Sontino, em 1585 e 86. Depois, em Nápoles, em 1486, foram feitos os escritos. O Antigo Testamento completo, com vogais e acentos, lá no hebraico, mesmo sem comentários, foi impresso em 1488 em Sontino. Em 1514, nós tivemos
uma cópia da Bíblia feita também em espanhol. A Bíblia Poliglota Complutense, é uma cópia muito antiga, muito conhecida nos estudos bíblicos. E depois uma segunda Bíblia rabínica, feita por um tal Ben Haim, que supostamente ele é o antecessor do Código de Alepo. Nós temos então, dentro dessas edições acessíveis mais modernas, não mais as antigas, duas Bíblias que eu vou falar para vocês, que eu vou apresentar para vocês a partir do nosso livro base. A primeira delas é a edição que está sendo feita pela Universidade Hebraica de Jerusalém desde 1975, que é uma nova edição do texto hebraico, preparada pela Universidade Hebraica de Jerusalém, é conhecida como HUBP, que é uma sigla de The Hebrew University Bible Project, e a principal característica é que ela está baseada não no Código Leningradense, mas no Código de Alepo, no Códice de Alepo, que é conhecido, olha só, por Códice A, como nós já vimos, datado da primeira metade do século X, século X. E depois a tradução, a versão mais, aliás, a tradução não, né? A versão hebraica mais conhecida que nós temos é a Bíblia hebraica chamada Stuttgartense, que é impressa em Stuttgart. A primeira versão em 67, a segunda em 77, a terceira em 97. Essa edição ela foi feita por esses autores, Eliger e Rudolf. Depois nós temos outros autores que fizeram parte dela. A base dela, veja só, é o Código Leningradense, então é diferente da Bíblia da Universidade Hebraica. E depois, a partir da terceira edição, ela foi guiada por um grande biblista muito conhecido entre nós, o nosso meio, chamado Rudolf Kittel. Então, Rudolf Kittel, ele é responsável ainda hoje por fazer as alterações na Bíblia Hebraica Stuttgartense, que está na sua 5ª edição. Quero apresentar ela para vocês. Olha só, ela está publicada aqui no português, para nós. No geral, quando a gente passa para os estudantes, eles já pegam essa primeira página e vão ver, e vão perceber que ela está no final, impressa na gráfica, dananana. Então, se é um livro em hebraico, ele começa sempre da direita para a esquerda. Então, ele começa do que para nós seria o final. Os Torá, os Neviim e os Ketuvim. Então, aqui nós temos a Bíblia que tem, hoje ela é já traduzida no Brasil, ela é publicada no Brasil, por isso ela tem também uma introdução em português. No geral, ela tem uma introdução em latim e uma introdução em português. As versões mais clássicas vão ter, claro, a original que é em alemão, depois latim, português, inglês, algumas têm em espanhol também. Nem todas têm em inglês, inclusive. Tem francês também. Ele faz, gente, inicialmente, tem uma introdução gigantesca que fala de todos os manuscritos que são utilizados, mostra a simbologia que tem lá no meio, porque tem vários símbolos, sinais que são usados para indicar os manuscritos que estão no meio da Bíblia, porque a base dela é o Código Leningradense. Mas como eu falei para vocês, quando nós fazemos uma crítica textual, nós usamos outros manuscritos e nós corrigimos o manuscrito que nós temos, porque às vezes, claro, o Código Leningradense ele não é absoluto. Pode ser que ele traga textos que eles são já corrigidos, mexidos ou alguns erros. Então é preciso que esse código seja corrigido. É por isso que uma Bíblia como essa, a Bíblia Hebraica Stuttgartense, ela tem uma estrutura. Veja só, vou mostrar para vocês a estrutura. Aqui está a primeira folha do texto bíblico da Bíblia Stuttgartense. De um lado da página nós temos o nome do livro, no hebraico, Bereshit. Do outro lado nós temos o nome em latim, Gênesis. E aqui o texto começa. Para facilitar, os algarismos são algarismos arábicos, então capítulo 1, versículo 1, uma anotação e algumas anotações massoréticas. Aqui é a Massorá, tá bom? E aqui começa o texto. Bereshit bara Elohim et hashamai vehet haaretz. Ve haaretz heta tohu vavohu vechoshech al pnei tehom. Veruach Elohim merachefet al pnei chamayim. E por aí vai, né? Quando tem existem, claro, aqui no meio alguns sinais que eles não são sinais do hebraico, como esse círculozinho aqui. Esse círculo que você vê aqui, por exemplo, um outro sinal, eles vão indicar que esse é um texto que ele tem problemas, que em outros manuscritos, em outros papiros e pergaminhos diferentes do Código Leningradense, do texto massorético, eles apresentam variantes. Mas como é que eu sei quais variantes são essas? É simples.
Veja só a parte de baixo da página. Nessa parte de baixo da página, nós temos aqui o que nós chamamos de aparato crítico. O aparato crítico são todas as variantes que aparecem nos textos bíblicos. Então, por exemplo, no Pentateuco Samaritano, aqui diz que não aparece Bereshit, e sim Barashit. E por aí vai. Então, esse daqui é o símbolo do Pentateuco Samaritano, e por aí vai. Por isso, uma Bíblia dessa, uma Bíblia hebraica Stuttgartense, ela tem lá no final um aparato crítico que vai nos ajudar a entender quais são as variantes textuais que estão presentes em outros manuscritos, papiros e pergaminhos. Ok? Passamos adiante, minha gente. É preciso apresentar para vocês também, a partir dessa unidade, o alfabeto hebraico. Nós vamos trabalhar um pouco melhor o alfabeto nas nossas aulas ao vivo. Entretanto, já apresento para vocês. O alfabeto hebraico que está presente na Bíblia hebraica, ele tem 22 consoantes. Nós começamos com Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, Ayin e P. Algumas letras, elas têm duas formas possíveis. Estão vendo aqui? Nós já vamos falar dessas formas, mas de maneira bem simples. Aqui é quando ela aparece no meio da frase, e aqui é quando ela aparece no meio da frase, não, no meio da palavra, e aqui quando ela aparece no final da palavra. O P, Sade, Kof, Tsade, Kof, Res, Sin, Shin, que são a mesma letra, e Tav, ou Tal. Alguns elementos importantes do alfabeto hebraico como primeiro acesso. Depois nós vamos explicar em uma aula ao vivo isso com um pouquinho mais de calma. O alfabeto hebraico é composto por essas 22 consoantes. O hebraico se escreve e se lê da direita para a esquerda. As letras hebraicas, cada uma delas possui o valor numérico. Então, por exemplo, quando nós pegamos o Kof vale 100. Ou seja, para que o hebraico fale a palavra 100, para dizer que ele tem 100 camelos, ele vai dizer que ele tem Kof camelos, que ele tem essa letrinha de camelos. Ok? O hebraico tem uma forma quadrada e uma forma cursiva. A forma quadrada é essa que nós vemos. Seria mais ou menos o que a gente chama no português da letra de forma e da letra de mão. Sabe? Deixa só apagar aqui o esqueminha que eu já mostro. Por exemplo, essa letra hebraica é a letra Aleph, a primeira letra hebraica. A letra Aleph, em todas as traduções que nós vamos ver nas Bíblias impressas, ela vai ter esse formato. Entretanto, na escrita, ela tem um outro formato, que é assim. Na escrita cursiva, aqui seria a letra de forma e aqui seria a letra de mão, como nós chamamos. Por isso, o cursivo. Ok? Duas letras são muito parecidas, se distinguem somente por um ponto, como falei para vocês, o Sin e o Shin. O Gimel, diferente de algumas línguas modernas, tem sempre um som duro. A gente nunca fala G, a gente sempre fala G. 5 consoantes, quando aparecem no final da palavra, têm uma forma diferente, como nós vimos ali no texto. Sempre que elas estão no final, elas têm uma forma alongada, como o Kaf. O Kaf, no meio do texto, é assim, no meio da palavra, e no final da palavra ele é assim, diferente. Algumas consoantes, elas recebem um pontinho dentro, para mostrar que elas são fortes. Nós vamos discutir isso em uma aula ao vivo. Elas são chamadas de Begad Kefat. São Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P e Tal. Depois nós temos as guturais. Essas consoantes chamadas guturais, elas são produzidas aqui embaixo, na garganta. Por isso, elas têm um som duro e áspero, e elas são exceção para todas as regras gramaticais hebraicas. E no hebraico não existe distinção entre maiúsculas e minúsculas. Não existe vírgula, não existe dois pontos, não existe ponto de interrogação, não existe exclamação. São outros mecanismos na língua que vão nos indicar quando tem uma pergunta ou quando tem uma exclamação. É um bom desafio traduzir o hebraico. Apresento para vocês também brevemente as vogais hebraicas, que nós vamos conhecer depois. Aqui as vogais são construídas a partir da letra Bet. E você pode ver que elas são colocadas embaixo da consoante, como se fosse um sinalzinho, um sinal de acentuação. Nós chamamos esses pontinhos que mostram as vogais de sinais diacríticos.
Por fim, gente, preciso apresentar para vocês algumas ferramentas para o nosso estudo. Se você quiser continuar o seu estudo de hebraico, você vai ter no seu livro-texto algumas gramáticas. Temos uma gramática, por exemplo, em português, feita por um professor nosso, daqui do Brasil, chamado Antônio Gusso, muito fácil de ser lida, assim, gostosa de ser lida, com vários exercícios. A Teresa Kiel tem uma introdução muito breve à gramática hebraica, com muitos exercícios, muito pedagógica. Agora, se você quiser fazer um estudo um pouco autodidata do hebraico, se você tem muita habilidade com línguas, eu sugiro uma gramática que ela não, se eu não me engano, ela não está na nossa lista do livro-texto. E o autor chama-se Thomas Lambdin. É a gramática do hebraico bíblico. É uma gramática publicada por Oxford e ela é usada no mundo inteiro como uma gramática de referência para o hebraico. Muito boa, com muitos exercícios, é um texto genial. Junto com também dicionários. Nós temos um dicionário muito bom publicado em português do Luiz Alonso Scheckler, que ele trabalha não só com uma explicação rápida do termo, mas trabalha com as várias ocorrências do termo em toda a Bíblia, agrupa essas ocorrências, mostra a variação entre uma tradução mais literal, no sentido literal, e um sentido metafórico, um sentido comparativo, poético do texto. Nós temos também léxicos. Esses léxicos são importantes para nós, porque eles nos mostram exatamente onde aparece, quantas vezes aparece, o significado de variantes linguísticas, de textos flexionados no hebraico. Nós temos também outros livros que podem nos ajudar a conhecer bastante a história do desenvolvimento do hebraico. Você tem no seu livro-texto uma referência do Trebole Barreira, chama-se A Bíblia Cristã e a Bíblia Judaica. É um livro impressionante, gostoso de ser lido, com boa linguagem, um livro grande, grosso, mas muito bom, fácil de ser lido. E que vai nos ajudar a nos aprofundarmos nesse caminho histórico de como a Bíblia foi formada. E por fim, de softwares, vocês têm algumas referências, algumas indicações do seu livro-texto. Eu gostaria aqui de valorizar um software que nós usamos muito no mundo inteiro para análise bíblica, chamado BibleWorks. Esses softwares não são baratos para serem comprados. Então, no geral, nós compramos entre 3 ou 4 pessoas. Dependendo de quanto, você pode comprar uma licença para 3 ou 4 computadores. Então, no geral, nós fazemos isso para poder usar esse tipo de ferramentas. O BibleWorks não é uma ferramenta super fácil de usar. Ele exige um certo treinamento, exige que se leiam os tutoriais, que se vejam ali alguns vídeos na internet, ou que se faça um curso, de fato, para usar o software, porque ele tem muitos recursos, inúmeros recursos. Dentro dele tem gramáticas, dentro dele tem dicionários, tem léxicos, tem mapas, tem uma série de elementos ali que nos ajudam a estudar o texto bíblico. Há outros que são um pouquinho mais elementares, mais fáceis de serem manejados, que estão ali no seu livro base. Há também os interlineares, ou seja, traduções que estão em português e o significado de cada uma das palavras embaixo. Estão, aliás, no texto original, no hebraico, e logo abaixo tem a significação das palavras. Aqui no Brasil, tem se publicado alguns interlineares com bastante acurácia técnica. Certo? Gente, com isso nós terminamos o nosso estudo do hebraico, assim, com muito gosto. Eu sei que foi um pouquinho corrido, né? Mas nós vamos ter a possibilidade de aprofundar um pouco esse estudo nas nossas aulas ao vivo. Espero que você tenha desfrutado bastante o conhecimento do hebraico e que você se prepare, porque a partir das nossas próximas aulas, nós começamos com o estudo do grego. EAD, o Unicef tem qualidade de ensino para você criar.